A sua alegria é um argumento muito forte. Alguém chega para você e fala: você enche a cara? Não. Você cheira tudo? Não. Você sai aí pegando todo mundo? Não. Você já se empobreceu ou sofreu por causa do Evangelho? Você fala sim. Aí alguém fala para você: você é louco? Aí você fala: mas eu sou feliz. É um argumento inquebrável, é um argumento forte. Ai, estou sentindo que eu estou amando. Não, você está apaixonado. Então se tranca no quarto e espera passar. Porque isso amor não é a mesma coisa que paixão. Paixão é hormonal, amor não é. Amor é um comportamento. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor não se ufana, não se soberbece. Esses são traços de comportamento. Volta aqui e olha para mim um pouquinho. Se o amor é um traço de comportamento, Coríntios 13, isso significa que ele é a supremacia da crença. Vou dar um exemplo. Passou o motoboy do seu lado. Um motoboy. Melhor, né? Porque você, motoboy, agora pode ter ficado ofendido de eu ter falado isso. E quebrou seu retrovisor. O sentimento que veio foi: Maranata, Senhor logo vem, para ele, né? Um homem chamado Adão olhou para a esposa. Lá vem Eva, toda saltitante, com a coloração diferente, um fruto na mão. O que Adão pensou? Essa mulher vai morrer. Qual foi o segundo pensamento? Vou morrer com ela. Olha que história linda, né? Não é? Uma história de romance assim: eu vou morrer com ela. Se terminasse assim, falou: olha, ele está tão amou mais que Deus. Segundo ato, Deus chega para Adão e fala: o que foi que você fez? O que ele fala? Eu? Foi ela. Mas ele usa umas expressões de bicho também para falar com a gente, e elas não são tão elogiosas muitas vezes. Porque, por exemplo, se eu fosse dar um nome de bicho para mim, eu jamais usaria uma ovelha, porque a ovelha é um animal meio idiotinha. Mas Deus chamou de ovelha. Quando a gente se acha lobo, águia, leão, tigre, ele fala: ovelha. Você já viu uma ovelha? Já conviveu com uma ovelha? Ela é irritantemente idiota. Ovelha é um bicho, não é muito esperto, não. Ovelha não corre, ovelha não tem garra, ovelha não tem presa, ovelha não tem inteligência, ovelha não tem esperteza. Ovelha é um animal irritante, brigão, ciumento e que morre engasgado com a própria saliva. Isso é uma ovelha. E só existem ovelhas vivas porque existem pastores vivos. Não existe ovelha selvagem. E ele fala: vós sois as minhas ovelhas. Eu falo: Senhor, eu estava me sentindo tão tigre. Ele falou: pois é, mas não é disso não que eu estou falando. Você é bem mais ovelha do que você acha que é. E a coisa que Satanás faz com mais eficiência é chegar para uma ovelha, levá-la para a beira do precipício e diz: você é uma águia, voe. E as ovelhas tudo tentando voar. Hoje foi um dia muito interessante para mim. Eu fui jogar basquete com os meninos, e jogar basquete com eles é um negócio interessante que lembra a gente quantos anos a gente tem, né? Porque o corpo, ele passa a rolar uma certa rebeldia, uma desobediência. Eu sei o que eu tinha que fazer. E foi assim, né? Desventurado o homem que eu sou, porque a cesta que eu quero, essa eu não faço. Mas não, foi legal e deu trabalho. Eu gostaria de saber por que na equipe tem um psiquiatra. Por exemplo, eu não entendo quase nada de mecânica. Eu tenho uma noção assim de que quanto maior é o barulho, maior é o boleto que você vai pagar. Mais ou menos. Então, se eu estou dirigindo o carro, faz tec, 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 eu fico preocupado. Mas se fizer pá, 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 sei que luzinhas vermelhas são mais preocupantes que as amarelas e assim por diante. Mas mesmo assim, quando o meu carro faz alguma coisa, eu paro o carro na estrada, eu abro o capô e fico olhando para alguma coisa ali. Mas eu não sei resolver nenhum problema, e eu sei que você faz isso também. A gente olha assim, não vai resolver, mas tá ali. Eu tento resolver meus problemas também, e às vezes a gente faz isso. E eu, na minha vida pastoral, pastor, tenho uma experiência de às vezes conversar com mulheres que entram na minha sala, e entravam na minha sala e falam: como está seu casamento? Pastor, meu casamento é uma desgraça. E fala. Depois de 2 horas falando, ela fala: quer saber? Eu não falo nada. Mas ficam lá falando.
Aí eu vou falar com o marido dela. Como está o casamento? Tá bom. Tá tranquilo. Minha mulher reclama de vez em quando, mas tá tudo bem. Isso é comum, mais comum do que se espera. Pois bem, só para dizer, para te explicar e tentar dar uma apaziguada no comportamento da história que vem a seguir. Eu estava num dos semestres que eu fiz uma faculdade de História antes de fazer Teologia, e eu estava num dos semestres da faculdade. Eu estudava na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, mas eu morava ainda solteiro na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, onde os meus pais foram para lá junto com a Casa Publicadora. Serviram a Casa Publicadora até se aposentar, e eu estava lá. E eu fiz faculdade de Sorocaba, conforme eu disse, e numa dessas, sabe aquelas últimas aulas que são efervescentes? E você sai dali tudo empolgado e tal, e eu saí dali, e aí a conversa continuou no corredor, e eu fui para o banheiro, enquanto eu lavava a mão, a conversa estava, saí do banheiro, fui para o pátio, passei na cantina, e eu empolgado com a conversa, até que eu olhei para o relógio e falei, meu ônibus. Tinha muitos estudantes de Tatuí fazendo faculdade de Sorocaba, porque Tatuí não tinha universidade, tinha uma pequenininha e que não dava conta do ímpeto de muitos estudantes, mas era muito mesmo, mais de 1.000 estudantes faziam faculdade de Sorocaba. Então saíam muitos ônibus, e os ônibus eram fretados, tinha uma organização da prefeitura, enfim, eu estava lá e eu falei, meu ônibus. Larguei a conversa no meio, corri para o ponto de ônibus e vi horrorizado o ponto vazio. Então eu pensei, eu vou pegar um outro ônibus, porque eu sei que tem um ônibus que vem da faculdade de Direito, que vai passar a alguns metros aqui, alguns metros eram algumas centenas de metros daqui. Se eu correr lá, eu sei que ele passa depois, aí eu fui correndo, e quando eu cheguei lá, vi um outro ponto vazio. Eu pensei, mas tem uma outra, de uma outra universidade, que tem um monte de estudante da minha cidade, que está mais um tempo daqui. Aí eu corri até lá para ver um outro ponto vazio. Aí agora eu falei, eu tenho duas alternativas, essas eu não posso perder. Um é o ônibus de linha, que saía 00:30 da rodoviária, mas ainda tinha uma chance de pegar o ônibus da faculdade de engenharia, que era bem do lado de fora da cidade, que passava perto da pista. Então esse de fato era o último ônibus dos fretados que saíam, só que eu tinha que correr muito, e eu corri muito, então pensando que só daria certo há 20 anos atrás. E eu corri, e quando eu cheguei lá eu vi um outro ponto vazio, e eu pensei assim, não posso voltar para a rodoviária, porque não dá tempo, já tinha corrido muitos quilômetros, estava muito longe, se eu voltar não dá tempo de pegar, então eu vou para a rodovia Raposo Tavares, que é onde o ônibus vai passar antes de ir para Tatuí, e eu preciso chegar lá no ponto. Quando eu cheguei no ponto, o ponto completamente escuro, eu pensei, quem é um motorista que vai ser insano o suficiente para parar o ônibus aqui, 00:45 nesse ponto escuro? Nenhum. Eu preciso ir para um lugar iluminado, mas o lugar iluminado seria fora, e esse lugar iluminado não aparecia, e eu andava e olhava para trás para ver que hora que se eu via o ônibus para tentar pelo menos fazê-lo parar, e andava, e olhava, e andava, e olhava, e andava, eu olhava para trás, aí eu parei e falei, eu não estou fazendo uma coisa que crente faz, eu estou tentando resolver o problema desde as 10:30, e agora passou da 00:30, faz 2 horas que eu estou tentando resolver o problema e não resolvi, eu vou orar. Eu abri o olho e falei, Senhor meu Deus, eu orava falando, quando eu terminei a oração, eu andei mais um pouquinho e falei, mas não, crente não faz isso também não, crente ora confiando, então eu vou encostar aqui nesse guarda-reio e vou orar. E eu encostei, fechei o olho e falei, Senhor, eu preciso pegar esse ônibus, porque se eu não pegar esse ônibus, como é que eu vou voltar para casa? Eu não moro em Jaçanã, mas eu perdi esse ônibus de fato só no outro dia. Aliás, o outro dia estava algumas horas de mim, né? E eu orando, fechei o olho. Quando eu fechei o olho e estava falando com fervor, eu escutei um barulho. E abri o olho e vi o ônibus passando. Vum.